Boa noite, pessoal. Quem tá falando aqui é Luiz Coelho. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Pessoal, muitos perguntaram no canal como eu faço para montar as placas do MK4, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma montagem de uma placa dessa aqui passo a passo com vocês, explicando mais ou menos as etapas do amplificador e como eu faço para separar os componentes, né? Então eu vou passar aqui para vocês como é que eu faço. Tá vendo esses transistores aí todo com a pintinha de esmalte? Não são transistores aviadados não, mas é porque eu faço a identificação tipo assim, ó, C, e tem a beta do transistor aqui. Aqui eu tenho a beta 162 e tenho, esse é o tipo A. E aí sucessivamente. Esse aqui é o tipo D. Tem a beta 122, 221, desculpe. Aqui eu tenho a letra B, 160. Para que eu separo esses betas aqui desses transistores? Muitos deles vão ser usados em drives e no amplificador de tensão. Normalmente eu monto as placas, eu marco as placas, essas placas aqui, eu faço uma marcação para que elas fiquem bem próximas uma da outra, tipo estéreo, ou seja, para quem comprar duas placas, ter a placa uma parecida da outra em relação ao produto. Então vamos supor, se eu coloco aqui nessa placa aqui o beta desses transistores, eu coloco na placa seguinte, que vai compor o par, da mesma forma, ok? Então deixa eu explicar. Uma vez que a gente separa os betas dos transistores drive coisa e amplificador de tensão, eu faço também no par diferencial, tá vendo? E no espelho de corrente. Eu recebo assim, tá vendo? 1000 peças e faço a triagem deles, tá vendo? Eu testo no mesmo aparelho para que tenha um coeficiente igual de análise do mesmo equipamento. Tem os transistores que eu separo também por beta, que são os transistores de potência, ok? Tem os diodos, né? Os capacitores que eu separo um a um. Os capacitores da Épicos, né? Eu trabalho com matéria de primeira. Os transistores isolados que já foram testados também, que vai para o VBA Multiply e vai para o CCS, ok? Todos eles são encapsulados e são originais. Esse material aqui, normalmente eu compro muito produto que vem lá da Mauser, né? Principalmente os transistores, porque eu já cansei de pegar transistor aqui com erros gravíssimos de montagem. Inclusive tem transistores que vem com a pinagem diferente. É o mesmo 2N tipo 5551 com pinagem diferente, ou seja, a base não fica no meio, tá certo? Nesse caso aqui. Então seria mais ou menos essa ideia do que vocês vão ter eu montando. Eu faço normalmente o filtro aqui Bushiroad, eu isolo ele, tem uma bobina aqui dentro, para que na hora de montagem eu tenha uma facilidade. Então como é que eu vou montar ele aqui? Primeiro eu vou colocar os resistores de menor potência, coloco todos os resistores na posição, tudo isso aqui eu faço a seleção de quantidades, tá certo? Do que eu vou precisar. Tipo, se eu precisar de 10 desse, eu deixo 10 pronto já para fazer a parte de montagem. Como é uma montagem manual, gente, eu sigo um passo a passo para que eu não perca e não crie um problema de erro de componente. Ou seja, eu coloco primeiro todos os resistores de 1/4 de potência, tá? Coloco as cores, deixo para montar os resistores de precisão só no final. Monto todos os primeiros com a precisão de 5%, depois com a precisão de 1%. Depois eu venho com os resistores de 1 watt, depois os de 3 watts e finalizo a parte de resistores, correto?
Depois vem a montagem dos capacitores de poliéster. Para eu manter um plano de altura, porque é o seguinte, eu coloco o componente e viro a placa para soldar. E soldo ele pelo fundo. Então eu faço isso nas 10 placas de vez. Ou seja, eu monto os componentes nas placas. Depois eu viro e soldo uma a uma. Ok? Depois eu faço o corte dos terminais, que eu não gosto de ficar com muito terminal para soldar. Ficar uma montagem clean, né? Limpa. Depois que eu colocar os capacitores, eu coloco os diodos. Por que eu coloco os diodos? Porque o diodo tem a polaridade. Então já começa os componentes polarizados, como diodo Zener, capacitores eletrolíticos, né? Só que eu esqueci de uma coisa, eu esqueci que tem os 2 jumpers aqui, tá vendo? Então antes de colocar os resistores, a primeira coisa que eu faço é colocar os 2 jumpers que tem nessa placa. Bom, depois que eu montar essa parte de capacitores polarizados, eu venho e coloco todos os conectores. O conector da placa clipe, o dos porta-fusíveis, ok? O conector de entrada e de alimentação da placa, que é um Feston. Coloco o filtro Bushiroad, que é um indutor, né? Coloco os transistores que são polarizados também, né? Por isso que eu botei A, B, C e D. Então é fácil de você montar pela cor, correto? Depois eu coloco os transistores do VBE e do CCS. Logo após eu coloco o transistor que compõe ainda o CCS e o que compõe o amplificador de tensão. Por último, eu coloco os transistores par diferencial e espelho de corrente. Por que eu faço isso? Porque normalmente esses são sensíveis à temperatura. Então, por mais próximo que você coloque ele pela ordem de montagem, você vai dar um aquecimento nele através pela trilha. Então é preferível você finalizar a sua montagem com eles. Você faz a solda bem feitinha, tudo certinho. Então, gente, essa é a forma que eu faço para montar essa placa, correto? É uma forma bem simples, mas que tem funcionado. E o que demora muito é fazer aquilo ali, ó. É aquela montagem daqueles transistores ali. E daqueles outros lá que eu tenho que medir beta um por um. E observe que eu tenho aqui infinitas betas, né? Essas aqui são as que eu separei já para essa montagem. Então eu utilizo sempre com o mesmo beta o espelho de corrente e o par diferencial, ok? Então o vídeo que eu estou fazendo é só para explicar isso para vocês. E mais à frente eu vou mostrar como a gente vai fazer a montagem da placa. É evidente que eu não vou montar 10 placas com vocês, vou montar uma, separar o material e a gente proceder à montagem. Vocês vão ver como é feita a soldagem, como é feita a parte de instalação dos componentes. E depois vocês vão acompanhar a calibração e teste final do produto, tá? O que eu recomendo para vocês, gente? Eu recomendo que vocês sempre, se for possível, claro, forem adquirir a placa, compre 2. Porque eu me preocupo na montagem, que sejam bem próximas uma da outra. Outra coisa é o seguinte, eu nunca falei para vocês, mas eu tenho um documento que eu preencho, que eu anoto a beta de cada transistor que eu coloco na placa, certo? Os principais principalmente, esses e esses. Enfim, todos. É um mapazinho que eu faço com o número da placa, para eu ter um controle de qualidade. Ou seja, se essa placa dessa der algum problema, eu vou saber qual foi a beta do transistor que eu usei. Vou sempre botar mais próximo, porque quando você monta, você analisa o conjunto, ok? E você vai ter uma qualidade baseada também na qualidade dos componentes e na seleção dos componentes que você faz. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a vocês e até o próximo vídeo aí, viu? A montagem da placa. Nele eu vou falar também sobre o porquê que eu vou usar fontes separadas para alimentar esse amplificador, tá bom? Forte abraço!